Aleluia. Só faltou dizer que a gente se conhece há 29 anos apenas, né? Esses rostinhos de menina é só para enganar. Mas só tem 29 anos. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Marcos ainda na sua adolescência, né? E sempre digo, né, acho que foi no segundo culto, que somente 4 jurássicos levantaram a mão, né, e que já me ouviram falar isso há muito tempo atrás, inclusive quando a igreja começou também aqui, logo no começo. E a primeira vez que eu vi esse homem de Deus ministrando, minha esposa sabe, como o meu coração se encheu de alegria e de um prazer incomensurável, porque eu sei que o coração dele é um coração de adorador, né? É um homem segundo o coração de Deus. Então, que você possa abraçar essa causa, que você possa honrar a sua liderança de uma forma poderosa, né? Eu creio que tanto o pastor Marcos como a pastora Cristiane são bênção de Deus na sua vida. E queremos, juntamente com vocês, estar sempre nos alegrando nesse propósito. Ver essa construção para nós é motivo de grande alegria. Nós nos alegramos muito, né? Poxa vida, é algo assim que alegra o nosso coração. Amém, queridos? Vamos lá, aqui está a minha preciosa família, já foi apresentada. Segundo culto, minha esposa não estava. E até perguntaram ali na porta, cadê a sua rainha? Eu digo, está já chegando. Vem cá, minha rainha, chegue, por favor. Está acanhada assim e tal. Aleluia. Depois eu vou te explicar por que de minha rainha. Amém. Agora, graça e paz, igreja. Como ele falou, é uma alegria imensa sempre estar aqui com essa linda família, e essa linda família que, como nós amamos a esse quarteto, e como nós amamos a eles, consequentemente, amamos também a essa igreja, e que nos alegra ver esse crescimento em amor. Né? Como a gente conhece que isso é só o começo, o amor do Senhor é imenso para com essa congregação. E cada ano que a gente vem, ou cada momento que a gente vem, que vê rostos novos, aí o nosso coração se alegra. É um prazer sempre estar aqui, reunido e junto com todos vocês. É uma honra para nós. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Há mais ou menos um ano, eu fiz uma aliança com Deus, porque às vezes nós, os homens, assim, demoramos um pouco a pegar no tranco, né? As mulheres são mais fáceis, né, de pegar rápido, mas os homens parece que são mais lentos em algumas coisas. E apesar de agora no dia 15 de julho fazermos, né, apesar eu falo, né, 28 anos de casado, isso deveria ser feito bem antes, mas aí onde está, alguns homens parece que demoram mais, né, a pegar no embalo. E eu disse a Deus há um ano atrás, mais ou menos, que eu iria tratá-la melhor do que cuido de mim. Sempre fiz isso, né, mas eu decidi, eu sempre fiz, ela sabe. Nesses 28 anos casados, sempre cuidando, né? Como eu até falei nos 2 cultos, sempre marido de uma só mulher, e ela mulher de um só marido, nesses 28 anos. Mas eu decidi, eu falei, Deus, eu vou tratar a minha esposa como uma rainha, vou dar o melhor para ela, e vou chamá-la de rainha mesmo. De vez em quando faz umas raivas, mas é normal. Mas quando eu olho assim para ela, eu falo, olha, não é porque você é rainha que você vai ser maior que o rei, não, se liga. Estou brincando, mas é bênção, é uma decisão, é uma escolha, né? E a gente vai falar muito sobre algumas coisas agora. Quero que você abra o seu coração, dilate ele o máximo que você puder para aquilo que Deus vai falar com você. Eu confesso que assim, realmente para nós é motivo de muita, mas de muita alegria ver o que Deus está fazendo e ainda vai fazer na vida de vocês. Isso é só o começo, como diz o nosso querido pastor Eibe. 2 Coríntios 4, né? Hoje de manhã eu tive um dilema. Confesso que cheguei aqui com 4 palavras na agulha
e disse, Deus, o que é que eu vou ministrar? Né? Que eu fico assim em crises, às vezes Deus fala tanta coisa, e de repente Deus foi dando os feedbacks, como diz o pastor Sandro, e algumas coisas foram acontecendo, muitos jovens, e eu falei, poxa, que bênção, muitos jovens, né? E eu amo, né? Hoje na cidade a nossa igreja também é conhecida como igreja de jovens, muitos jovens, e isso é maravilhoso, porque Deus está preparando uma geração. E aí, devido a alguns lances que aconteceram, assim, o Espírito gerou essa palavra que eu ministrei uns 2 meses e meio na nossa congregação, que eu e você somos a geração do reino de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, nós somos a geração do reino de Deus. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Diga para o seu irmão, não fique desanimado. Apesar da tarefa. Ser líder de célula, discipulador, pastor, conselheiro, né? Não é fácil, mas é uma tarefa nobre. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus, porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Quantos muitas vezes têm ficado aflitos? Seja sincero. É complicado, né? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós, e a vida está agindo em vocês. Um morre para que o outro viva. As Escrituras Sagradas dizem, eu criei, e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa, querido. Que coisa tremenda. O que eu vou falar agora foi retirado de um estudo da EFOL, a Escola de Formação de Libertadores, pessoal do pastor Cote, né? E eu achei isso interessante. Alguns meses atrás, eu lendo essa matéria, já tinha pregado um pouco de cada coisa há algum tempo, e eu achei isso muito profundo. E fazendo uma análise dos fatos, né, já de alguns anos para cá, eu fiquei analisando e pensando, meu Deus, que desafio é essa geração? Eu particularmente acredito que em nenhum tempo da história da humanidade foi tão desafiador ser crente, ser igreja, ser pai, ser mãe. É um desafio, não é fácil.
Mas olha que coisa interessante. Vivemos dias de uma nova tolerância baseada na inversão e na aversão aos valores bíblicos. Esse modo de agir e de pensar tem produzido uma nova geração bem diferenciada. Estamos enfrentando o pior tipo de perseguição espiritual que a igreja poderia sofrer desde a sua fundação. A permissividade moral que é associada ao avanço tecnológico tem criado uma cultura globalizada, cada vez mais anticristã, afetando diretamente a configuração da família e a saúde da igreja. Ou seja, essa inversão de valores e essa aversão aos valores bíblicos tem produzido uma geração atípica. Atípica. Essa permissividade moral que casa com esse avanço tecnológico tem produzido cada ser humaninho que não é brincadeira. Não é verdade? Não tem sido fácil. Nós somos constantemente influenciados através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, ou seja, de todos os nossos sentidos, por uma avalanche de informação através da mídia, de qualquer tipo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, com aquilo que lidamos diariamente. Como disse o pastor de vocês, é uma geração complicada. Quem sabe somos a última geração, ninguém sabe se Jesus voltar semana que vem, amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos. Agora ele vai voltar. E dentro desse propósito, eu e você temos um desafio. A real situação da igreja é sempre um reflexo do que vem acontecendo na família. E partindo da premissa que a família é a célula da sociedade, o que temos hoje é um gigantesco câncer social. A família está acabando, é o que declara o psicanalista francês Charles Melman. Numa matéria à revista Veja, ele diz: estamos assistindo a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Agora, quem é que tem a solução? Dá um toquezinho com amor e carinho na costelinha do irmão do lado e fala assim para ele: é você que tem a resposta. Nós temos a resposta para essa sociedade. É um desafio. Eu sempre brinco lá, minha esposa sabe, falo com ela. Eu amo demais o MDA. Eu penso num homem apaixonado assim pelo MDA, pelo discipulado. Eu amo discipular, minha esposa sabe. Eu amo discipular. Você quer me ver feliz? Me bota para conversar com alguém. Me bota para falar do amor de Jesus. Eu fico feliz. Tenho muitos filhos espirituais. Eu amo demais. Mas eu tenho dito para ela, digo, olha, no passo que nós estamos indo, daqui a 1 milhão de anos, nós não vamos conseguir mudar a história da sociedade. Se o Espírito Santo, através do poder de Deus, não intervir de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. E para isso é necessário uma busca intensa, profunda, uma consciência de que nós temos que fazer a nossa parte através de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de buscar a Deus, de intensificar o nosso período de oração. Uma busca, uma fome sem igual. Precisa vir sobre mim e sobre você. Sabe, eu estava conversando há mais ou menos umas 2 semanas com o pastor Luciano Subirá. Nós vamos ter uma conferência agora do Espírito Santo em setembro. Depois a gente vai anunciar a data para os pastores. Se alguém quiser ir lá, vai ser uma bênção receber você. E eu conversando sobre isso, dizendo para ele, cara, eu me encontro num dilema. Nós tivemos algumas ministrações dele lá em Fortaleza que uma delas me deixou em crise. Eu disse, velho, você me deixou em crise. Porque é exatamente isso que eu penso. Eu penso que se não houver uma agir do Espírito Santo na vida do ser humano, se nós não tivermos esse desejo, esse desespero, como tiveram alguns avivalistas, amém, pelo crescimento do MDA, e vai crescer mesmo. E vai crescer. Há um tempo atrás, eu conversando com o pastor Eber, disse, pastor, daqui a 5 anos o MDA vai sacudir o Brasil. Até o Josué Gonçalves, daqui a 10 anos, falando, não, é 5 anos. E está acontecendo, amém, por essa revolução.
Mas eu e você estamos lidando com pessoas, e lidar com gente não é fácil. Lidar com gente que não teve referencial de pai, de mãe. Uma sociedade destruída, desprovida de referencial. Pessoas emocionalmente destruídas, carregadas de problemas psicológicos, chega na igreja, até ama no começo, acredita, de repente falta aquele chipzinho da submissão, da obediência, que não foi ensinado em casa. Se o Espírito Santo não agir na minha vida e em você, se nós não buscarmos intensamente para quebrar essa cadeia, sabe, é um desafio, que você converse, que você discipule, e tem que ser feito mesmo, tem que ser feito com intensidade. Mas nós precisamos entender esse desafio. E baseado nisso, no que chegamos, na verdade, entenda que a sociedade que melhor definiu e estruturou a família foi a sociedade ocidental, a norte-americana, estadunidense, né? Por isso, tornou-se tão incomparavelmente mais forte. Você vê hoje essa cultura, até no Japão, na Coreia, na China. Os rapazes, tudo com aquele cabelo punk. Já pensou os bichinhos do olhinho puxado, cabelo punk, tudo pintado. De onde veio isso? Essa cultura. Por isso tornou-se tão incomparavelmente mais forte, e é forte o negócio. A influência da música norte-americana, música pop, atores, atrizes, Hollywood como um todo, né? A partir da década de 60, um crescente retrocesso tem ocorrido. Esse é um breve apanhado histórico da desfuncionalização familiar, que tem se espalhado por todo o mundo. Tudo começou com a descriminalização do adultério e a famosa cultura do divórcio no fault. Divórcio sem culpa, década de 60 e 70. Mulheres que começaram a ter a ideia de que o marido não serve para mim, ele é isso, ele é aquilo, então vou me separar, vou divorciar e ninguém me segura. Teve até um movimento, né, conhecido como movimento sutiã, onde as mulheres jogaram os sutiãs para cima, fizeram uma passeata, revolução feminista. E o que é que nós estamos colhendo hoje? Filhos crescendo sem um referencial paterno. Meninos e meninas destruídos por uma sociedade liberal que, na falta da observância da palavra de Deus, tem abraçado essa cultura hedionda, ou essa cultura do hedonismo, do prazer desenfreado, onde o que vale realmente é transar, onde o que vale é fazer o que vem à cabeça. Você, rapaz, e você, moça, tem um desafio. Casamento é uma coisa abençoadíssima, e aconselho que você case. Vindo para cá, estava ouvindo com a minha família um pedaço de uma palavra de um pastor que eu admiro muito. Ele falando o que é o casamento, o papel da mulher na submissão. Duas palavras que juntas é algo maravilhoso. O marido tem uma missão, e a mulher, como sua ajudante, vai estar debaixo dessa missão. Deve ser assim sempre. Mulher não deve ser vista como capacho, mulher não deve ser vista como uma coisa em segundo plano, não. Ela participa da missão. Ela participa. Nós temos que amadurecer nesse aspecto. Então, se você quer casar para ser feliz, vou te dar um conselho, meu filho, minha filha, não case. Todo mundo ouviu? Amém? Casamento é para fazer o outro feliz. É o outro feliz. Agora entenda, qual a mulher que não vai querer submeter a um homem que não a trate bem? Eu brinquei até com o pessoal aqui, geralmente a turma fala aí por fora, vocês já ouviram isso, que no começo do namoro, a expressão de amor entre o rapaz e a moça é sempre no diminutivo, né? Meu amorzinho, meu chuchuzinho, minha florzinha. Aí quando casa, passam-se os anos, aí tudo no aumentativo. Sua cavala, sua baleia, sua isso, tudo no grande agora. Porque acabou aquele amor. É fácil lidar com a natureza? Não. Não é fácil. Mas é uma escolha, é uma decisão. Ame a sua mulher, respeite. Você que quer casar, entenda que você vai fazer o outro ou a outra feliz. Aí sim, você vai conseguir vencer os obstáculos. Eles não vão parar de vir. Não vai deixar de existir problema, crises.
Não é fácil. Fiz essa pergunta ainda agora no culto anterior. Tem alguém aqui com mais de 30 anos de casado? Levante sua mão se tem alguém com mais de 30 anos de casado. Pode levantar sua mão. Com mais de 30 anos, parabéns. Vamos dar os parabéns a essa querida irmã. Glória a Deus. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Aí logo em seguida veio então a cultura do rock, né? A cultura do não casamento trouxe sexo livre, drogas, rock. Essa cultura se propagou tanto, olha que coisa interessante isso aqui. Ela se propagou tanto que atualmente, além dos heterossexuais não quererem se casar, o que está acontecendo agora? Os homossexuais estão brigando pelo direito. Isso é a coisa mais hedionda e inimaginável. Isso é o ápice da abominação. Eu esqueci de falar isso nos 2 cultos. Aliás, toda vez que Deus quis reformular a terra, começou por aí. Pode prestar atenção. Toda vez que Deus quis trazer uma reformulação na terra, o ápice foi a homossexualidade. E você acha que está acontecendo o que hoje? Diz para o irmão que está do lado, oba, Jesus está voltando. Não é que a gente fica feliz, mas é que o diabo acha que em cima disso ele vai levar vantagem. Ele está frito. Porque eu e você temos a resposta para ele. Não ao homossexualismo. Não a essa sociedade hedionda, hedonista. Eu e você temos a resposta, amém? Até falei aqui num dos cultos, não lembro qual foi. E minha esposa sabe, minha filha está ali. Hoje eu estou me preparando, já tem tempo que eu me preparo para deixar elas bem. Como assim, pastor? Você vai morrer? Não. Estou pedindo a Deus no mínimo 80. Minha mulher fica, não, bem, pede mais um pouquinho. Eu disse, para quê? 80 está bom demais. Se ele quiser mesmo dar mais, beleza. Mas no passo que está indo, eu estou vendo logo, que vai parar lá na porta do nosso salão, BOP, RP, sei lá, Força Nacional, ordem de prisão para o senhor. Por quê? Porque o senhor não quer casar homossexual? Eu falei, então pode algemar. Se for para matar, mata logo de vez. Aí eu vou deixar a família bem. Entenda que vai ser pressão. Não vai ser fácil. Por enquanto, alguns queridos ficam no meio do caminho, porque não suporta o calor, a pressão que está se instalando no nosso meio. Semana retrasada, Deus me deu uma palavra. A geração que caminha no meio do fogo. Rapaz, o negócio pegou fogo lá na igreja. Eu ia até concluir essa palavra hoje, vou deixar para concluí-la, não sei nem se semana que vem. Mas entenda uma coisa, se você quer ser alguém que vai fazer a diferença nessa sociedade, você vai ter que aprender a caminhar no meio do fogo. Como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram tirados da sua família, tirados da sociedade na qual eles viviam, o contexto de divindade. Tudo para eles convergia para Deus, o eterno, na sociedade judaica. O princípio de vida daqueles homens era agradar a Deus sobre todas as coisas. A coisa é tão séria que o diabo, né, através da sociedade dos caldeus, né, sistema babilônico, queria dissolver, destruir esse princípio que foi criado por Deus, acabando com os hebreus. Aí, eles vão, investem contra os irmãos hebreus, levam cativo a nação, e lá, no meio daquele império, a primeira coisa que ele faz é mudar a identidade dos nossos irmãos, trocando os nomes dele. Eu estava até aqui anotado, mas eu tenho que buscar o significado de cada um. Sei que Daniel era Deus é meu juiz. O diabo vai tentar mudar a sua identidade. Logo em seguida, tenta mudar o padrão de comida, para ver se eles se acostumam com as iguarias do rei. E todo mundo sabe que aquela sociedade era muito promíscua. E eles decidiram. Alguns pregam que eles eram eunucos. Isso não é verdade. Eles não foram castrados. Não existe isso. O eunuco tinha a responsabilidade de cuidar do harém, do rei, do imperador. Mas, na verdade, eles decidiram ser eunuco, ou não se contaminarem, porque
Eles amavam a Deus acima dos seus sentimentos. Eles caminharam no meio do fogo da provação. É isso que você vai viver. A perseguição, na verdade, o que o diabo está fazendo, debaixo da permissão de Deus? Ele está tentando assimilar. A palavra correta é assimilação. Sempre que o diabo quis destruir uma geração, o processo no qual ele usou a ferramenta chama-se assimilação. E o que é isso, pastor? É uma forma de ensino. Ou seja, eu vou reproduzir em você um ensino errado. E se você assimilar, se você internalizar, o que está em você interiormente vai ser alterado. Aquele padrão de santidade deixa de ser santidade. Foi isso que Nabucodonosor quis fazer. O diabo usando ele, aquela castra. Então vocês não querem se prostrar diante da imagem que eu fiz. Tentou assimilar de todo jeito, não conseguiu. O nível agora é adoração a essa imagem. Essa imagem de promiscuidade que se levanta hoje na nossa geração. Esse padrão, essa prostituta que está lá em Apocalipse, que está saindo do meio do mar, do meio das multidões, montada numa besta, com um cálice na mão, está dizendo, eu vou dar de beber a quem quiser, e até quem não quiser. Ele vai tentar forçar você a se prostituir, a perder essa essência de santidade. E olha o que nós temos hoje. A epidemia de adolescentes grávidas e dos pais precoces, que vão se multiplicando em um ciclo geracional reduzido a 15 anos em média. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi, já era. Que recentemente lá na cidade, no jornal de grande circulação, houve uma matéria onde as meninas estão engravidando com 12, 13 anos, e teve uma de 11 anos e poucos meses, o cara lá uma tarjinha no rosto, e ela falando, uma boneca segurando um boneco, me perdoe, mas nem seio direito a menina tinha. Aí você acha, como é que vai ser essa situação? E eu sei que vocês têm vivido isso. Em casa, na rua, no trabalho. Essas histórias estão correndo aí as nossas ruas. Agora, quem é que vai mudar essa história? Vira o rostinho para esse irmão querido e diz assim para ele, é você. Aceita a proposta, amém? Amém. Aceita o desafio? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Isso tem agigantado a indústria do aborto, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las, que são os pais e as mães. Pessoas que deveriam protegê-las, amá-las. Isso tem gerado no mundo espiritual o crédito aos demônios. Satanás, ó, Efésios 2. Efésios 2. Os principados e potestades dos ares, eu preguei sobre isso há uns 3 meses, que agora estão agindo nos filhos da desobediência. Diga para o irmão, o diabo só vai atuar em mim e em você, se desobedecermos a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu corria logo para preencher essa fichinha. Eu falei, Petrolina, é Petrolândia, né? Petrolândia. Eu corria logo. Porque você precisa ser preparado. Você precisa de ferramentas de subsídio para lidar até com o seu emocional. Saber lidar com pensamentos, com ideias que muitas vezes nem são suas. Há um tempo atrás, uma irmã me procurou desesperada. Pastor, eu tenho tido sentimentos de promiscuidade. Pasme com o que eu vou falar, até com meu filho. Eu digo, irmão, você quer isso? Não. Pois vá orar. Ore porque isso é demônio. Minha esposa sabe dessas histórias. Essa semana nós fizemos 2 libertações, uma delas foi impressionante. Como o diabo tem gerenciado as emoções das pessoas. E você precisa estar preparado, arregimentado. Quando os seus líderes soarem a trombeta, porque eles são líderes desse exército, não pensa 2 vezes, não. Não pensa 2 vezes. Entra de cabeça. Vai com força nesse negócio. Porque o diabo está recebendo todo o crédito. Ou você acha que o juízo que vem hoje sobre a nação brasileira é o quê? Estamos debaixo de um juízo por conta dessa quebra de princípios. Não quero culpar aqui o PT, o sistema de governo. Mas, na verdade, essa turma, eu até brinco lá na igreja, tem tirado onda. Os caras estão brincando. Querem enfiar de goela dentro um sistema maligno. E a gente não pode aceitar isso. A nossa resposta não é apenas em passeatas.
Até porque minha esposa sabe, eu não gosto de passear. Eu gosto de orar e jejuar. É assim que nós vamos mudar essa geração. É assim que você vai fazer. Aliste-se. Tudo isso tem produzido um aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Pesquisas falam de um aumento, isso no R7, que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. E já é. A perda dos vínculos existenciais elevou exorbitantemente os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Esta é a receita para a proliferação da pedofilia, prostituição infantil, pornografia e todo tipo de violência e perversão sexual. Nessa plataforma de falência familiar, emerge e cresce o legado de miséria e violência. Temos um cenário de uma verdadeira guerra urbana que dissemina o pânico, principalmente nas grandes cidades. Todos nós ouvimos falar. Todos nós, sem exceção. Quase todos. Desse acontecimento recente com uma querida irmã. E alguns irmãos vieram me questionar lá na igreja, eu já fui meio rude. Eu falei, por que você está dando... Mas, pastor, você ouviu? Você ouviu a irmã fulana? O marido dela é gay. Ainda abusou do filho. Eu falei, sim. Vamos orar pela irmã. Não, mas, pastor, que coisa terrível. Sim. Mas eu estou tão triste, pastor, eu estou mal. Você está mal? Eu sei que não é fácil. Sabe, o nosso problema muitas vezes é fazermos do homem a carne do nosso braço. Olha o que está escrito. Maldito o homem que confia, mas fazendo dele a carne do seu braço. Confiar, você tem que confiar. Se você não confiar nesses pastores, nos seus líderes de célula, você vai confiar em quem? O que você não pode fazer de nós é a carne do seu braço. Porque quem dá força ao teu braço são artelhos, são articulações, tendões, músculos. Isso é o que nos traz vigor. Isso é o que nos dá força. Então a sua força não está nos homens. A sua força vem de um Deus. Só Ele. Então a sua confiança total tem que ser depositada em Deus. Em Deus. Para fazer dele a carne do seu braço. É diferente, tá? Toda essa patologia social fundamentada na violência e na criminalidade é apenas o efeito colateral da morte da família. As trágicas reações de uma geração que tem sido privada dos relacionamentos existenciais, com fundamentos na palavra de Deus, tem sofrido todo tipo de psicopatias, doenças neuropáticas, psicossomáticas. Eu tenho estudado muito, minha esposa sabe, tem 5 anos que eu estudo sobre isso. Se eu fosse fazer fisiologia, eu era craque hoje, porque eu estudei sobre esse troço. Conversei muito até com alguns irmãos que trabalham nessa área, sabe, procurando me inteirar de como Satanás ele tem esse poder de influenciar o nosso córtex cerebral. Hemisfério esquerdo, direito, hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal, as terminações nervosas. A gente precisa ter consciência dessa ação e reação do inimigo contra nós. Vai para Efésios 2 amanhã, estude em casa esse livro. Se não entender bem, pergunta a sua liderança. Pergunta. Como é essa ação de demônios na mente e no coração do ser humano? Doutora Anísia Antioquia, ela fala uma coisa interessante, ela diz que se você, como líder de uma igreja, não cortar algumas atitudes de alguns membros da igreja, essas atitudes insanas, irresponsáveis, especialmente na área da promiscuidade, pode vir a destruir uma igreja. Fala em um ministério. Ou seja, contra o pecado nós temos que ser amorosos, mas radicais. Não se brinca com o pecado. Não se flerta com o pecado. Aliás, eu disse ontem no jejum, Deus está me dando uma palavra, flertando com o pecado. Nós não podemos flertar com o pecado, não flerte. Sansão recebeu uma direção. Sua mãe, tendo ele no ventre, não poderia nem sequer colocar uma uva na boca. Depois um dia eu te explico por que isso. Sabe, nós não podemos aceitar essas coisas. A psicopatia, olha só, se desvela como um tipo de comportamento social em que os sujeitos são desprovidos de consciência moral, ética e humana, possuem atitudes descompromissadas com o outro e com as regras sociais, caracterizam-se por uma deficiência significativa de empatia, ou seja, empatizar, respeitar, amar, olhar para a moça que é solteira e dizer assim, é filha de alguém.
Ou se for casada, é a mulher de alguém. Ou se for casado, é o filho de alguém. É o marido de alguém. Eu não posso me envolver. Eu tenho que fazer a coisa certa. Eu tenho que fazer o que é lógico. Que a palavra diz que eu tenho que fazer. Eu sei que todos nós aqui, sem exceção, somos bombardeados todos os dias. Aliás, todos os minutos, segundos, por pensamentos às vezes esdrúxulos. Não levante sua mão, porque eu sei que você é bombardeado. Então o que nós temos que fazer? Vigiar muito, orar em todo tempo. E com toda oração e súplica. E nisto ainda vigiai. E ainda ficar esperto. Fica esperto, analisando, pedindo misericórdia. Sabe, eu aprendi que a coisa mais sensata a fazer quando você está debaixo de muita pressão, especialmente quando o diabo está querendo fazer cair na área de promiscuidade, a coisa mais sensata a fazer é você jejuar. É você se humilhar, colocar a sua boca no pó. É você chegar para Deus e rasgar seu coração. Rapaz, isso é um remédio. Isso elimina a sua natureza, isso mata a sua carne. Eu tenho presenciado grandes homens de Deus que estão caindo. Eu falei sobre um grande homem de Deus na minha cidade. Eu tinha 19 anos quando eu vi Deus dando essa cidade de Maceió para esse homem. O cara ganhou milhares de pessoas, abriu várias denominações. Hoje, caiu feio. Toda a cidade está sabendo. Por isso que eu também estou colocando aqui para os irmãos. Sei que você nem vai saber quem é. Mas isso foi uma pancada em muitas denominações. Porque eu olhava para esse cara e falava, teve uma vez, a gente tinha 19, 20 anos, eu fui no culto da igreja dele com a minha esposa, eu fiquei impressionado com o mover de Deus, mas o cara se isolou, não quis amizades, acredito eu, tadinho, que sofreu muita perseguição, mas não teve a humildade de procurar um discipulador, por isso o discipulado é uma bênção. Sabe, tem esse compromisso. Nós temos um desafio eminente, trazer o reino de Deus à nossa geração. E atualmente há uma confusão instalada entre correção e violência, ou seja, são tantos abusos que isso tem levado o governo secular em todo o mundo a interferir diretamente na formação como os pais educam os filhos. Você já viu agora a lei da palmada, não pode bater, se bater vai preso. Me prenda, me processe, faça o que quiser, mas ninguém manda na minha família. Aliás, já mandei um recado para a escola que meu filho estuda, se chegar alguma coisa aqui, de caderno do meu filho, ensinando como ele tem que se masturbar, ou tocar em menino, porque está em moda agora, né? Eu vou vir aqui com 2 quentes e uma fervendo. Pode chamar a RP, o BOP, a Força Nacional. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Eu não vou me dobrar diante desse sistema. E sei que você também não vai fazer isso. Hein? Você não vai se dobrar. Eu e você, como homens, vamos cuidar bem dos nossos filhos. Não é fácil. Recentemente, meu filho, ele até pediu, pai, não fala isso não. Eu digo, não, cara, mas é coisa de homem, de macho. Ele gosta muito de tomar banho com o pai dele, aleluia por isso. Que é um homem. E ele chegou para mim e falou, disse, pai, tem um amigo na minha escola que ele disse que é mulher. Aí eu esbugalei o olho logo, né? Falei, Jesus de Nazaré. Pai, tem mais. E a gente ali tomando banho. Eu disse, ó, a distância aqui é 1 metro entre eu e você, viu, cara? Vamos lá, vamos conversando. E aqui o banho. Ele conversa muito comigo, às vezes, no chuveiro. E aí eu disse, sim, mas e aí? Pai, ele disse que só gosta de brincar com boneca. Ele disse, foi mesmo, e o que mais? Disse que já transou com todos os primos dele. Imagina. Na época ele fez 10 anos agora, estava com 9 anos e pouco. Isso é muito sério. Aí a mãe, como todas as boas mães, meu filho perdeu a inocência. É complicado. Como é que você vai explicar uma criança? Olha o nível que nós estamos. Na verdade, eu estava lendo, não lembro o nome da psicóloga, que essa onda de que adolescente é com 15 anos, 14, já foi. 10, 11 anos já são adolescentes. É sério, a psicologia já reconhece isso. Tem uma pastora, discípula nossa lá em Maceió, que ela já traçou. Vou até marcar com ela para ela dar uma aula lá sobre isso. É reconhecido hoje pela psicologia. 10, 11 anos já é adolescente. Onde se viu isso? Onde você pensava que o menino de 10 anos vinha com essa história? Na minha geração já foi complicada, mas essa agora é mais complicada ainda. Uma geração marcada pela delinquência, que cresce sem correção e cada vez menos respeita os pais ou qualquer outro tipo de autoridade constituída. É complicado. Por isso que muitas vezes temos tido problemas nas nossas células, no nosso discipulado.
Nossa geração encontra-se em rota suicida. Eu e você, em Jesus, somos a resposta para a mesma. Agora, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos, paixões, vontades, desejos, ou seja, sair da nossa zona de conforto. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Dá um toquezinho para o irmão acordar e diz, não desanima, meu irmão. Mas olha o que ele diz, rejeite tudo que é feito escondido, tudo que é vergonhoso, diga para o seu irmão, rejeite. Rejeita, cara, acabou, não importa o preço que você vai pagar, rejeita, manda embora da tua casa, rejeita, não vai ser fácil. O diabo vai chegar muitas vezes às vias de fato com você, não vai ser fácil, vai ter momento de uma pressão que você nem imagina. Não se escandalize, eu não falei isso nos 2 cultos, mas sinto de falar agora porque não sei, minha esposa sabe. Eu tinha comprado um carro. Olha só, eu tinha acabado de comprar um carro. Eu estava fazendo uma viagem de trabalho, de repente parei no posto. Fui abastecer e vem uma moça, 15 anos de idade. E ela sai, moço, eu achei que tinha sido alguma coisa. Moço. E eu abri o vidro assim rápido, né? O que foi, minha filha? Você sabe o que foi que essa menina fez? Ela levantou a blusa, mostrou os seios. Me perdoe, mas é nesse nível que o diabo vai tentar caminhar com você. É caminhar no meio do fogo. Isso me leva com você. Eu na hora gelei. Você está pensando que eu disse, não, agora eu sou santo, anjo. Eu jejuo 1 vez por semana, 2. Sai daqui, Satanás. Eu te repreendo. Eu sou um homem de Deus. Você está vendo que eu sou santo? Nada. A minha carne tremeu, os olhos esbugalharam. Eu achei aquilo muito interessante na minha natureza. Não escandalize, não. Minha mulher sabe disso, por isso que eu disse que ela sabe. Sabe, não foi fácil lidar com aquilo. A minha boca secou. Se você perguntar a parte humana como ficou, é complicado. Eu fico imaginando nosso irmão José naquela peleja, debaixo do mesmo teto, com aquela coisa cebosa. O que José não passou, hein? Imagina as noites na cama, Senhor, me ajuda. Quantos banhos ele não tomou? Gelado. Estou sendo sincero, gente. Mais sincero do que isso eu não posso ser, né? Senão não vale. Mas na hora eu olhei assim, eu disse, Deus, e agora? Levo ou deixo? Me ajuda! Mas aleluia, porque o Espírito Santo é conosco, porque se não fosse. Tessalonicenses 2, olha só. Diz assim, quando ele for tirado da terra, o anticristo vai se manifestar. Se não for o Espírito Santo, ninguém consegue. É ele. Eu só fiz isso. Está repreendido o pombagira em nome de Jesus. Fechei o vidro, não quis nem saber, acelerei e fui embora. Depois eu contei para minha esposa. Vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Dá aquele toquezinho assim na costela do irmão, com mais força um pouquinho para dizer, se liga. Se liga. Se liga. Fica esperto. Não falsifique a mensagem de Deus, pelo contrário, haja sempre abertamente de acordo com a verdade, ou seja, fale a verdade. Assim as pessoas vão ter uma boa impressão de você, que vive na presença de Deus, porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para quem não quer. Essa é a nossa tarefa, diga para o irmão, essa é a nossa tarefa. Rejeitar tudo o que é feito às escondidas e trazem vergonha. Trazem o que é vergonhoso. Devemos andar, mover-nos dia a dia no Espírito Santo, na verdade da palavra, em comunhão uns com os outros, em pureza e em santidade. O evangelho que devemos viver só estará escondido para aqueles que decidem pela perdição. Estamos terminando. Queridos, olha o que ele diz aqui. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servo de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração
E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. A tua luta não é contra carne nem sangue, é contra Satanás, que tem cegado o entendimento das pessoas. Nós não vivemos segundo nossos próprios interesses, é isso que ele está dizendo. Vivemos para fazer a vontade dele, de Deus, sermos seus escravos, manifestando a vida do reino para os perdidos. Cristianismo só tem sentido se for com morte. Você é uma semente de trigo, diga para o seu irmão, e se uma semente caindo na terra não morrer, ela fica só. Mas quando ela morre, o que acontece? Uma grande árvore nasce. E dessa árvore vem o quê? Muitos frutos. Diga para o seu irmão, morra. Diga para ele, eu quero que você morra. Bem morrido. Para as suas vontades. Só desse jeito você pode realmente ter vida. Quem acha fácil ser discipulado? Ser discipulado, conversar pecado, abrir as suas tendas. Não, pastor, eu amo. Olhe, coisa que eu mais amo é chegar a dizer meu pecado, minhas dificuldades. Ninguém gosta de se expor, mas é necessário que haja luz. A luz de Cristo deve brilhar em nossas vidas, a fim de manifestarmos a sua luz aos homens. Uma das coisas que eu mais amo é contar minhas tendências, meu discipulador, minha mulher sabe. Eu sou, acho que, o discípulo mais chato que ele tem, que eu pego no pé dele mesmo, pego com força. Então, quando o diabo está querendo fazer graça, e o cara tem uma vida muito corrida, ele não para. Mas eu fico ali em cima. Se eu viajo, comunico. Se eu vou fazer alguma coisa, como sempre estou ali, manifestando, mostrando. Sabe, coloque na luz os seus problemas, você vai ter paz. Coloca para tua esposa se tu é casado. Bem, ora comigo, porque o negócio não é fácil. Recentemente chamei ela, contei uma história de um grande líder, não é nem brasileiro, que caiu feio. Um homem que eu admiro demais, ainda admiro, não é porque ele caiu, mas caiu caindo. Olhei para ela e disse, olhe por mim, porque eu não sou diferente desse cara. Um homem desse gabarito, tem uma queda dessa, imagina eu, que sou uma pulga. E sei que ela ora por mim todos os dias. Como disse o pastor Marcos aqui, não sei se foi no primeiro ou segundo culto, coloca os seus monstrinhos para fora. Amém? Ih, amenzinho, sem vergonha. Amém? Amém? Aleluia! Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como pote de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Ou seja, somos limitados. Somos limitados. O poder e a glória são de Deus. Não confie. Não confie no nível de fazer de alguém a carne do seu braço. Ai, eu não sei, se o meu discipulador cair, acho que eu caio também. Como é que é? Senta um dia com o pastor Marcos, eu te dou essa liberdade, pergunta para ele a história do meu pastor, como é que foi. Pergunta para ele, chega lá, ele sabe toda a história. O que eu sofri. Hoje ele está na glória. Mas pergunta para ele do meu primeiro pastor, meu primeiro discipulador, meu primeiro pai espiritual, que já morreu. A queda desse homem, meu Deus do céu, só Deus sabe como eu fiquei, só Deus sabe como ficou minha cabeça e a cabeça da minha mulher. Eu tinha esse homem como pai, e a queda dele foi feíssima. Eu não caí, eu sofri muito, e a gente sofre muito, mas, pelo amor de Deus, a glória de Deus, você é vaso de barro e eu também, morra cada dia para que Cristo surja. Virão sobre nós aflições, dúvidas, não devemos entrar em desespero, é o que Ele pede. Teremos muitos inimigos, porém, jamais estaremos sozinhos. Deus nos dará muitos amigos e irmãos. Olha para a coisa linda do lado e diz, que bom que você está aqui, aleluia. Eu não estou sozinho, amém? Às vezes seremos gravemente feridos, mas não destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Olha para o irmão e diz, eu tenho que morrer para minhas vontades, para que outros possam viver. É desse jeito.
Levamos em nosso corpo mortal a morte de Jesus, a fim de que a vida dele seja vista em nós. Enquanto vivermos, estaremos sempre correndo o risco de morte, para que a vida dele seja vista em nosso corpo mortal. A morte está agindo em nós todo dia, para que a vida de Jesus atue nos outros. Morra para suas vontades, para seus desejos. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei, por isso eu falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Se cremos, não podemos mais viver em nossa zona de conforto. Devemos pregar a palavra em qualquer tempo e em qualquer circunstância. A nossa fé em Jesus é de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É isso que ele está dizendo. E por isso, seremos ressuscitados também. Levaremos conosco o máximo de vida que pudermos. O máximo de vida que pudermos para a casa do Pai. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te criou. É para isso. Vamos ficar em pé. Amém. Se cremos, não podemos mais viver em nossa zona de conforto. Devemos pregar a palavra em qualquer tempo e em qualquer circunstância. A nossa fé em Jesus é de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não tenha como parâmetro ninguém neste mundo. Nós somos na verdade hoje, conduzidos e levados por uma sociedade que valoriza aquilo que as pessoas têm, não o que elas são. Parece-me que o caráter está em baixa.